Eu quero falar aqui com você sobre o assunto que possivelmente é o que eu mais entendo aqui na minha vida, tá? Eu quero falar sobre o calendário do futebol brasileiro. Vamos falar sobre o calendário do futebol brasileiro? Eu estou inaugurando uma série aqui em que alguns vídeos em sequência, depois eu vou fazer uma playlist, né? A gente fala sobre o calendário do futebol brasileiro. Como é que o calendário do futebol brasileiro podia ser melhor do que é, podia ser mais racional, mais viável, valorizar mais os clubes de futebol brasileiros do que faz, trazer mais emprego, mais renda, mais prosperidade. Então, eu já fui considerado aí o maior especialista em calendário do futebol brasileiro, né? Eu não me considero assim hoje, né? Tem, por exemplo, o Marcelo Paciello, que é um cara fora de série nisso aí, né? Ele se municia de muitos dados, então digamos que ele é evolução natural, ele é o top hoje, né? Mas tem outras pessoas, né? Tem o Lindbergh Asiscuri, tem o Guilherme Manzano, tem o Horácio Wendel, tem o João Henrique Areias, que acabou desistindo de tudo, mas é o nosso decano aqui nos estudos sobre calendário. Como quase todo mundo que é do futebol sabe que quem introduziu a questão do calendário no dia a dia foi o jornalista Juca Kfouri, né? Então, são pessoas assim. O Juca Kfouri foi quem alertou, né? Lá nos anos 1980, até nos anos 1970 mesmo, né? Mas os outros são estudiosos, elaboram propostas. Eu sou uma dessas pessoas, né? E sabe, tem o Amir Somog também, sabem qual é o consenso entre todos nós? Todos nós. É que o calendário do futebol brasileiro tem que ser adequado ao calendário do futebol europeu. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas o calendário do futebol brasileiro precisa ser adequado ao calendário do futebol europeu. Por que eu estou falando isso, gente? Por um motivo muito simples. Raciocina aqui. Se você tiver um calendário de janeiro a dezembro, como é atualmente o chamado calendário gregoriano, você tira aí um mês de férias, você tirou um mês aí de pré-temporada e você tirou um mês aí para as competições de seleções ou de clubes que acontecem no meio de ano, né? Mundial de Clubes da FIFA, Copa do Mundo de Seleções da FIFA, né? Copa América, e etc, né? Então você perde 3 meses. Sobraram 9 meses. Ora, o calendário do futebol brasileiro é extremamente extenso, ele precisa de muitas datas, aí você precisa alocar em 9 meses todas as datas necessárias. Sem contar as datas FIFA ainda, né? Enquanto no futebol europeu, não é assim. Por quê? O que acontece no futebol europeu? O calendário começa em julho, termina em junho do ano seguinte. Tira um mês de férias, tira um mês de pré-temporada, ainda sobram 10 meses para você distribuir as datas, né? Ou seja, eles têm 10 meses ao invés de 9 para alocar menos jogos do que aqui, porque na Europa se joga menos do que aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com o Marcelo Paciello, que ele tem todos os dados sobre isso, né? Então, resumindo, a gente, quando não faz adequação ao calendário europeu, a gente tem que espremer em 9 meses um monte de datas, né? Enquanto lá na Europa eles têm 10 meses para menos datas necessárias, né? Como é que você resolve isso? Adequando o calendário ao calendário do futebol europeu. Ou como o Juca Kfouri diz, ao calendário do futebol mundial, né? Porque o mundo civilizado do futebol praticamente todo adota o calendário europeu, né? Então, isso é absolutamente necessário, é imprescindível, né? Não é o único motivo, não é só uma questão de encaixe de datas, muito embora encaixe de datas seja a questão primordial, né? Você ter datas bem gerenciadas é o que vai contribuir para o calendário ser melhor, mas tem outros aspectos. Você adequando ao calendário europeu, dá para sobrar algumas datas ali na pré-temporada, que seria em julho, para você fazer intercâmbio com grandes clubes do futebol mundial, né? Então o Flamengo, por exemplo, pode jogar com o Real Madrid, com o Bayern de Munique, o Palmeiras pode fazer isso, o Corinthians pode fazer isso, né? Não sei se o Vasco da Gama, que é o meu clube de coração, ainda tem mercado para tanto, já teve muito, né? E também tem a questão das janelas de transferência, né? O que acontece?
Pelo modelo atual, o Campeonato Brasileiro começa lá em abril ou em maio, né? E vai até dezembro, né? Ou seja, chega na época de janela, em junho, em julho, vende jogadores, negocia jogadores, traz jogadores, tem que remontar o time no meio do campeonato. Isso não é calendário racional. Então, eu vou discutir aqui nessa série com vocês premissas e propostas, né? E a primeira premissa é essa, né? O futebol brasileiro precisa adequar seu calendário ao calendário do futebol europeu, ou como o jornalista Juca Kfouri diz, ao calendário do futebol mundial.